Olá, galera do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nesta aula iremos estudar sobre vida, célula e o sistema nervoso, especialmente célula. Células. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, consideradas estruturas básicas da vida. E é nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como para a obtenção de energia, a formação e a renovação de componentes do corpo para a reprodução. Os seres vivos, dependendo da quantidade de células que formam, eles podem ser unicelulares, formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser observados com auxílio de microscópios. E também podem ser pluricelulares ou multicelulares, formados por duas ou mais células, como por exemplo os animais e plantas. O corpo humano, por exemplo, é formado por trilhões de células. Teoria celular. Com base nas evidências de estudos acumuladas ao longo do tempo, dois cientistas alemães chamados Matthias e Theodor propuseram no século XIX a teoria celular. Segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de uma célula ou mais que realizam atividades que caracterizam a vida. Assim, por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos, a célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Estrutura da célula. Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam estrutura básica, formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. Membrana plasmática. A membrana plasmática, como podemos ver, envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. Material hereditário. Contém as informações para a manifestação de características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. Muitos seres apresentam material genético em forma de DNA, como podemos ver. Nos animais, nas plantas e em outros seres vivos, ele se encontra dentro de uma estrutura chamada núcleo. Citoplasma. O citoplasma, constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas, que também chamadas de organoides, componentes que realizam funções específicas na célula. Níveis de organização dos seres vivos. Como podemos ver, os níveis de organização de seres vivos são as células, que compõem o tecido, os tecidos que compõem os órgãos que compõem um sistema de órgãos e os sistemas que compõem um organismo. Vamos ver um por um. Células. Um ser pluricelular, que tem um ou mais células, pode ter diversos tipos de células. Nos seres humanos, por exemplo, as células do cérebro são diferentes das do músculo, que também é diferente da pele. Apesar de apresentarem o mesmo material hereditário, essas diferenças estão relacionadas com as funções que essas células desempenham no corpo. Tecido. Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas, formando tecido, como podemos ver na primeira imagem. Os músculos humanos, por exemplo, na segunda imagem, são formados por um tipo de tecido constituído por células especializadas em contração e relaxamento. Órgão. O tecido compõe os órgãos, estruturas com função especializada dos seres vivos. O tipo de tecido que compõe cada órgão está relacionado à sua função. O coração, por exemplo,
é um órgão formado por diversos tecidos, entre eles o muscular, que permite bombear o sangue para o restante do corpo. Sistema. Os sistemas são formados por órgãos que funcionam de forma integrada para realizar funções. O sistema cardiovascular, por exemplo, possui órgãos, entre eles o coração, que fazem o sangue circular por todo o corpo. Então, essa foi nossa aula. Agora dei pausa, copiem a atividade no caderno e respondam. Questão 1. O que é uma célula? 2. Qual a diferença entre seres unicelulares e pluricelulares? 3. Qual é a estrutura da célula? Vocês vão dizer como é formada a célula, qual é a estrutura, certo? 4. O que diz a teoria celular? 5. Como são formados os tecidos, órgãos e sistema, certo? Até a próxima aula.